No próximo capítulo da novela Dona de Mim, a tensão e as reviravoltas tomam conta de todos os lados. Na Boaz, Jacques chama Ricardo para uma conversa reservada e, sem rodeios, dá a ordem: demitir Catinha imediatamente. Segundo ele, a moça já não serve mais aos seus interesses. Enquanto isso, longe dali, Catinha, desesperada, se ajoelha diante de Samuel, com lágrimas correndo pelo rosto. Ela implora por perdão, recordando os bons momentos que viveram juntos. Mas o rapaz mantém o tom firme. Não pode mais confiar nela. Em outro ponto da cidade, Denise observa com tristeza Rosa confundir nomes e esquecer compromissos simples. Ao conversar com Filipa, confessa o medo de que algo mais sério esteja acontecendo. Já Marlon começa a perceber atitudes estranhas de Palmeira. Conversas que se encerram abruptamente quando ele se aproxima, olhares desconfiados e saídas repentinas. Antes de continuar, clique no botão de gostei, inscreva-se no canal e comente de qual cidade você acompanha a novela. Enquanto isso, Dedé procura Rian e o convida para participar de uma batalha de rimas naquela noite. Empolgado, o rapaz aceita sem pensar nas consequências. Mas, quando o evento começa, Palmeira e Marlon aparecem para impedir sua participação, gerando um tumulto. No meio da confusão, Rian foge e busca refúgio na casa de Léo. Mais tarde, Cami decide abrir o jogo com Marlon e desabafa sobre o cansaço com suas atitudes controladoras e a falta de diálogo entre eles. Ao mesmo tempo, Jacques e Davi surpreendem todos ao demonstrarem mais proximidade, com um clima menos hostil e abertura para conversas. Sofia, com saudade da babá, pede a Samuel que a leve para visitar Léo. Davi esquece Abel, chama Jacques de pai pela primeira vez e o vilão amolece o coração. Meu filho! O impacto da revelação vai mexer profundamente com a relação entre eles e abrir espaço para novas reviravoltas. Tudo começa quando Davi, ainda com a respiração pesada e o olhar carregado de dúvidas, entra no escritório de Jacques na Boaz. O ambiente, com as luzes mais baixas e o cheiro de uísque no ar, parece um cenário perfeito para uma confissão que estava engasgada há anos. Jacques, sentado atrás da mesa, evita o olhar do rapaz, mexendo distraidamente no copo. O silêncio é denso até que o vilão finalmente solta a frase que muda tudo. Davi, eu sou seu pai. O jovem arregala os olhos, sem acreditar no que acabou de ouvir. Como é que é? Jacques se inclina para a frente, apoiando os cotovelos sobre a mesa. Sua voz, por mais firme que tente soar, carrega uma sombra de arrependimento. Abel, ele era estéril. Isso ninguém sabe. No passado eu tive um caso com a Olívia, sua mãe, a primeira esposa do meu irmão. A revelação cai como um trovão no coração de Davi. Ele se recosta na cadeira, respira fundo, leva a mão ao rosto. As palavras parecem ecoar dentro dele, como se tudo começasse a fazer sentido de repente. Então, ele engole seco. Quer dizer que eu e a Ayla, a gente é filho seu? Jacques confirma com um aceno lento, o olhar pesado de quem carrega o peso de um segredo há muito tempo. No primeiro momento, o choque paralisa o rapaz, mas aos poucos, uma estranha serenidade toma conta dele. É como se a peça que faltava no quebra-cabeça de sua vida tivesse sido encontrada. Ele sorri de leve, quase sem perceber. Eu acho que entendo agora. Jacques o observa, surpreso pela calma. Entende o quê? Porque o Abel sempre me tratou diferente. O Samuel ele aceitou, mas eu nunca. Sempre teve uma distância, sempre aquele olhar meio distante. Agora, tudo faz sentido. O tom magoado de Davi deixa claro que, por mais que aceite a revelação, há feridas antigas ainda abertas. Jacques, percebendo o risco que corre, se apressa. Davi, ninguém pode saber disso. Eu prometi para Olívia. Nunca contei sobre esse caso para ninguém, nem pro Abela. Você não imagina a confusão que isso pode causar. Davi encara o homem que agora sabe ser seu pai biológico. Há um misto de respeito e desconfiança nos olhos dele. Tá, mas e a Ayla?
Ela sabe? Não. E é melhor que continue assim. A conversa muda de tom. Jacques abre uma garrafa de uísque e serve 2 copos, empurrando um deles para Davi. Pelo menos agora a gente pode brindar como pai e filho. O rapaz segura o copo, hesita por um segundo, mas acaba aceitando. Os dois bebem juntos e um clima mais leve começa a surgir. Davi pega a guitarra que costuma deixar encostada no canto do escritório e começa a dedilhar alguns acordes, mas, de repente, uma das cordas arrebenta com um estalo seco. Putz, foi mal, pai. O pai escapa de forma natural e Jacques congela por um instante, absorvendo aquela palavra que ele nunca imaginou ouvir. Um sorriso discreto surge em seu rosto. Relaxa, essa foi a sua primeira corda arrebentada. Guarda que dá sorte. Mais tarde, no mesmo capítulo, a dupla aparece na porta da Boaz, esperando um carro de aplicativo para voltar para casa. A noite está fria e os dois permanecem lado a lado. A gente tá parecendo 2 vira-latas abandonados aqui na calçada, brinca Jacques, enfiando as mãos nos bolsos. Davi olha para o celular e vê a notificação. A corrida foi cancelada. Calma, já tem outro vindo. Desde que o Luizão morreu, eu parei de dirigir depois de beber. E também não entro no carro de ninguém que tá assim. Foi mal. Jacques dá de ombros, sem pressa. Tudo bem. Se o meu filho faz questão, eu espero esse carro de aplicativo. Davi sorri ao ouvir a palavra filho mais uma vez. É como se naquele instante, um pedaço da carência que carregou a vida toda começasse a se preencher. Cara, ainda tenho que me acostumar com isso, pai. O momento é breve, mas significativo. Nos próximos capítulos, essa nova aproximação entre Jacques e Davi promete mudar completamente o rumo das alianças dentro da Boaz, provocar ciúmes, expor segredos antigos e, quem sabe, despertar um lado do vilão que... Nos corredores da Boaz, enquanto Jacques e Davi esperam o carro, Samuel passa de longe, observando os dois conversarem com uma proximidade que nunca tinha visto antes. Ele franze o senho, incomodado. A cena parece fora de lugar. Afinal, a relação entre Jacques e Davi sempre foi marcada por ironias e provocações. Agora, o clima é outro. O que está acontecendo entre esses dois? Murmura para si, antes de seguir seu caminho, decidido a descobrir. Naquela mesma noite, Ayla recebe uma ligação de Davi. A irmã estranha o tom suave da voz dele, como se quisesse falar algo importante, mas não tivesse coragem. Tá tudo bem com você? Ela pergunta. Tá, é que acho que a gente precisa conversar. Tem coisa que eu descobri, mas não sei se devo contar agora. Ayla insiste para que ele fale, mas Davi desconversa. Melhor deixar para depois. Só. Confia em mim. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, Tânia se encontra com uma amiga no bar e comenta, sem perceber o peso das palavras. O Jaque está diferente, acredita? Outro dia vi ele no maior chamego com o Davi, até esperando o carro junto como se fossem pai e filho. A frase chega aos ouvidos errados. Um cliente do bar, conhecido por ser fofoqueiro, não perde tempo e espalha a história. Em poucas horas, comentários atravessam a Boaz e chegam aos ouvidos de funcionários que, sem saber a verdade, começam a criar suas próprias versões. Desde boatos de favoritismo até suspeitas sobre segredos de família. Jacques, ao perceber que a aproximação com Davi está chamando atenção, decide agir. Davi, lembra do que eu disse, ninguém pode saber. E quando digo ninguém, é ninguém mesmo. Mas o rapaz, apesar de prometer, não consegue esconder o brilho no olhar sempre que o chama de pai. Pequenos gestos começam a denunciar a mudança. Uma conversa mais demorada, um conselho que antes seria rejeitado, um almoço compartilhado no refeitório. Nos próximos capítulos, o clima de mistério vai aumentar. Samuel começará a investigar. Ayla desconfiará que algo grande está sendo escondido dela. E Tânia, movida pela curiosidade e pelo ressentimento, poderá ser a primeira a juntar as peças desse quebra-cabeça perigoso. E quando a verdade ameaçar vir à tona, o passado de Olivia voltará com força, revelando muito mais do que Jacques está disposto a admitir. Na manhã seguinte,
A movimentação na Boaz parece normal, mas por baixo da rotina há um clima estranho. Samuel, que não dormiu direito pensando na cena da noite anterior, decide agir. Ele chama Ayla para um café no refeitório e dispara. Você reparou que o Davi e o Jaques estão diferentes? Ayla, surpresa, responde. Diferentes como? Mais próximos. E não é aquele mais próximos normal. É outro tipo de coisa. Quase como, sei lá, como pai e filho. Ayla dá uma risada curta. Você tá viajando. O Jaques e o Davi não se suportam desde sempre. É, mas algo mudou. E eu vou descobrir o quê. Enquanto isso, no escritório, Jaques recebe a visita inesperada de Tânia. Ela chega sem avisar, com um sorriso falso e um olhar afiado. Fiquei sabendo que você e o Davi estão inseparáveis agora, diz deixando a frase no ar. Jaques se recosta na cadeira, estudando cada movimento dela. Você anda ouvindo demais o que falam por aí, Tânia. Cuidado para não se queimar. Mas Tânia, provocadora, não recua. Só estou dizendo, segredos têm pernas curtas. Do lado de fora, Davi passa pelo corredor e escuta parte da conversa. O coração acelera. Ele sabe que se Tânia desconfiar, não vai descansar até arrancar a verdade, nem que para isso tenha que destruir todo mundo ao redor. No fim do dia, Davi e Jaques deixam a Boaz juntos novamente. No caminho, o rapaz percebe que um carro preto o segue por alguns quarteirões. Pai, você tá vendo isso? Pergunta, num tom quase sussurrado. Jaques olha pelo retrovisor do carro do aplicativo e estreita os olhos. Tô vendo. E não gosto nem um pouco. A relação entre pai e filho vai ser colocada à prova por suspeitas, perseguições e ameaças. Segredos antigos estarão prestes a explodir. E a revelação sobre Olivia poderá ser apenas o primeiro passo para um escândalo ainda maior, capaz de abalar a família inteira.